Bom dia a todos e todas aqui presentes. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e bastante atual, que é sobre a questão dos feminicídios no Brasil. Vamos falar um pouco sobre prevenção dos feminicídios e vamos falar também de políticas públicas, né? Tanto nos órgãos quanto nas instituições e o que inclui também as instituições de ensino. Então, com a palavra, iremos convidar nesse momento Arthur Délia, né? Ele vai se apresentar, falar para vocês, né, sobre o que ele vai falar, o tema dele, e daremos seguimento à nossa live. Arthur, pode começar. Bom dia, meu nome é Arthur, eu sou atualmente fazendo doutorado, pós-graduação na UERJ, Filosofia. Muito feliz de poder estar participando dessa live, né, um tema bastante relevante, atual, principalmente com os últimos acontecimentos no Brasil, e é uma tendência que não existe só no Brasil, enfim, tem em outros países também. Cheguei a dar uma averiguada, perguntei a pessoas, enfim. O que eu acho relevante para a gente entender um pouco do que está acontecendo, eu sei que isso talvez já esteja meio saturado dentro do debate, né, que é falar patriarcado, patriarcado para lá, patriarcado para cá. Isso talvez já esteja meio repetitivo, mas é sempre bom falar de novo sobre isso, porque parece que é uma coisa que não ficou ainda, digamos, registrada na vida cotidiana. E o que seria isso? Bom, de início, eu vou fazer um percurso não vou fazer um percurso bem longo, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: a propriedade privada, quando ela surge no contexto da Revolução Neolítica e a gente tem uma passagem de um modo de vida baseado na caça e na coleta para um modo de vida sedentário, em que a gente vai ter agora também sociedade de classe, a gente vai ter uma transformação essencial no seio da organização, digamos assim, familiar. Antes, é, as tribos, até então, elas se organizavam de uma forma, digamos, toda a linha de parentesco era contada a partir da própria mulher. Era uma organização social matriarcal, em que as mulheres tinham alguns papéis essenciais, em alguns momentos participando até de caça. Evelyn Reed vai documentar que a mulher teria sido aquela que descobriu a, a irrigação, por exemplo, que vai ser primordial para o pontapé para a Revolução Neolítica. Tinha um papel também no controle da natalidade, que era importante para as tribos, porque elas estavam constantemente se locomovendo de um lugar para o outro. Então você precisava ter gente para trabalhar, enfim. Só que, claro, não da mesma forma como é pensado hoje. Né? Hoje a família é uma unidade econômica que você tem que produzir herdeiros e, ao mesmo tempo, trabalhadores. Mas, enfim, o ponto principal aqui é que não havia uma dominação do homem sobre a mulher nesse contexto. E isso vai mudar a partir do momento em que você começa a ter uma grande produção de alimentos, uma grande riqueza material, seja ali, principalmente pelo contexto da Revolução Neolítica, em que você vai ter descoberta da irrigação, a percepção de que agora você pode só plantar e esperar aquilo ali crescer. Então, o resultado disso é
é que agora você tem essa possibilidade de não ficar o tempo todo se locomovendo, mudando de lugar, aquela vida nômade, né? Ao mesmo tempo, essas tribos tinham suas diferenças, tinham lá algumas tribos que ficavam mais restritas a um território, se locomoviam menos, tinham outras que eram mais tribos mais guerreiras. E o que vai acontecendo nesse contexto, falando de uma forma bem simplificada, é que quando os indivíduos masculinos ali, eles iam para a guerra, porque eles que iam para a guerra, e voltam da guerra com escravos, a partir desse momento a gente começa a ter uma mudança na percepção, que é a seguinte: bom, se antes até poderia ter tido apreensão de escravos, muito entre aspas, tá? Para, sei lá, rituais, enfim. Nesse momento em que você tem uma riqueza material muito grande, produzida pelo desenvolvimento das forças produtivas, o escravo passa a ter uma outra função. Eles percebem que podem usar aquele cara que capturaram para trabalhar para eles. E quem é que traz o escravo para o seio da organização social nesse momento? É o homem. Então, o homem ele passa a ser o proprietário privado por excelência. A propriedade privada é uma relação social baseada em na exploração do trabalho alheio. Então, você vai ter quem vai ser explorado em termos de força de trabalho e quem vai explorar. Então, o homem ele é essencialmente um proprietário privado. Historicamente, a propriedade privada surge a partir desse locus, vamos dizer assim. A mulher tinha outras atividades dentro no interior da tribo. Claro que não necessariamente elas não participavam da guerra. Tem até as pesquisas antropológicas podem depois revelar coisas mais profundas a respeito disso. Só que se a gente for pegar as sociedades antigas, período da antiguidade, seja na Índia, na China, enfim, em todos esses locais o homem ele era o grande proprietário privado. Exceção talvez no Egito, em que podia ter a passagem da propriedade para mulher através da tendência feminina. Porém, quando a gente lembra daquele caso em que da famosa Hatshepsut, salvo engano esse é o nome, em que ela assume o posto de faraó, ela teve que se vestir como um homem, né? Então, em certo sentido, ainda há uma prevalência da ideia de masculinidade para uma posição de poder. Bom, por que eu falei tudo isso? Essa passagem para um modo de vida sedentário e, ao mesmo tempo, baseado na exploração de seres humanos por outros seres humanos, leva consigo uma mudança também na estrutura doméstica. Se antes você tinha uma economia doméstica que era essencialmente pública, ou seja, toda a comunidade ali, toda a tribo participava dos afazeres domésticos, vamos dizer assim, não havia distinção entre economia doméstica e pública. Tudo que era recolhido ali já era levado a um processo de alimentação, ou sabe lá eu, guardar determinados nutrientes. Veja, você não tinha uma divisão entre aquilo que a sociedade produz, aquilo que a sociedade consegue obter, com aquilo que os indivíduos, em suas particularidades, teriam a partir disso.
Com a propriedade privada, a gente tem agora um processo em que a mulher ela precisa ficar em casa para cuidar dos filhos, consequentemente a mulher, e aqui pensando no contexto da antiguidade, era essencialmente uma um meio para a produção de herdeiros, para passagem dessa propriedade privada. O casamento era essencialmente por motivações políticas. Então, fulano de tal pegava a sua filha e botava para casar com uma outra pessoa para anexar territórios, para juntar territórios. E, e ao mesmo tempo o homem ele era quem saía, ele ia negociar, ele ia ver o mundo, digamos assim, ele iria lidar com questões relacionadas aos negócios, a se toda a produção que ele está ali orquestrando tá sendo bem feita, enfim. Essa, essa lógica vai permanecer até, vamos dizer assim, vai permanecer de forma bem rígida, assim, até mais ou menos os anos 70, em que a gente vai ter as manifestações, mais de 68, né? A gente vai ter as manifestações na França. Vamos ter todo um questionamento desses papéis de gênero, né? Vai ter o aparecimento da teoria queer, enfim, vai ter todo um questionamento também envolvendo a questão da homossexualidade, enfim. E é também um contexto marcado por uma crise econômica que Mesaros vai chamar de crise estrutural, onde o capitalismo ele já teria atingido seus limites estruturais. E o resultado disso seria que as próprias individualidades e a própria propriedade privada não teria mais para onde se desenvolver. E a gente estaria dentro desse contexto. Um parênteses rápido é que eu falei da sociedade antiga um pouco porque é um momento ali imediatamente após o processo de revolução neolítica e tal. Não vou fazer aqui um percurso falando também do contexto medieval, mas de todo modo, só para título de exemplo, no apogeu da Idade Média tem uma filósofa chamada Cristina de Pisano que vai questionar o uso linguístico da ideia de homens para se referir a toda a humanidade. Ela vai usar em seus textos humanidade, humanos, enfim. Ela vai se recusar a usar homens. Então, eu acho que é um bom exemplo de como essa lógica de dominação do homem sobre a mulher existia naquele momento, em que a mulher também era essencialmente, quer dizer, a mulher poder estudar naquele contexto, tal como na antiguidade também era assim, né? Basta ver o pouquíssimo número de pensadores, era uma coisa raridade, era uma coisa bem singular. Heloísa, da famosa história de Abelardo e Heloísa, por exemplo, vai ter a possibilidade de estudar. A família dela, curiosamente, ela era bem liberal. Ela teve acesso a estudo, ela discutia questões teológicas com Abelardo, enfim. Falando isso apenas porque vocês vão conseguir captar agora a imagem que eu vou dar para vocês, que é a seguinte, a gente pega até meados ali de anos 60, talvez até 70, toda a lógica de organização familiar era baseada no seguinte, olha, o homem ele vai trabalhar, vai ser o provedor, e a mulher vai ficar em casa cuidando dos filhos. O relacionamento eu tenho 27 anos, meus avós, via de regra, era baseado nisso. Avós, bisavós. Toda a educação feminina era uma educação voltada para fazer com que a mulher ela ficasse em casa, cuidando dos afazeres domésticos, e o homem ele fosse
para o mundo, digamos assim. Ele fosse o cara dos negócios. Então, a gente tem aqui uma situação que vai gerar uma dependência econômica da mulher diante do homem, porque ela vai ter que ficar se submetendo a essa relação, porque simplesmente não tem como sair disso. O cara vai chegar e pode usar a qualquer momento aquele cartucho de que eu que sustento essa casa, né? Quem nunca ouviu isso em filmes, principalmente filmes de época? Eu que sustento essa casa e tal. É uma demarcação do poder dele sobre a mulher. Ao mesmo tempo, a monogamia ela vai ser um atributo exigido unicamente da mulher, né? Porque historicamente também o homem ele tinha a prostituta, além da mulher. A poligamia sempre esteve liberada para os homens. Inclusive, vira e mexe, assim, no Instagram tem esses influenciadores, tem alguns que tem lá um relacionamento, tem um cara que se relaciona com 3, 4 mulheres. Tem aqueles países lá no Oriente Médio que isso acontece. Só que você nunca vê uma mulher com 3, 4 homens. Por que será? Historicamente, a poligamia sempre teve liberada para os homens. Enquanto para a mulher houve essa outra exigência. Essa também é uma outra forma de manifestação dessa opressão, em que, em que também garantindo a castidade da mulher, ou a exclusividade da relação sexual da mulher com aquele homem com quem ela casou, você também garantia que o herdeiro era filho seu. Né? Essa é a lógica por trás. E um outro fator importante, isso em textos clássicos ligados à teoria feminista, é que o trabalho doméstico ele é essencialmente desumano. Ele não é produtivo, ele não agrega em nada em termos de humanidade para as individualidades envolvidas. Enquanto o homem, quando ele sai, ele tem mais contato com o gênero humano, ele consegue sentir melhor o mundo, ele consegue pensar melhor o mundo. Ele tem contato com mais pessoas, ele tem contato com arte, ele tem contato com filosofia. Não por acaso, historicamente, boa parte dos grandes feitos, vamos dizer assim, e aqui grandes feitos eu digo em matéria de música, sei lá, Beethoven, Mozart, a maior parte dos poetas são todos homens. As mulheres nunca, ou raramente, tinham a possibilidade de desenvolver-se nessas questões, não só na filosofia, como eu falei antes. Então vejam que há toda uma relação de opressão que fundamenta isso, baseada na lógica patriarcal. E o patriarcalismo, e agora uma coisa importante, ele vai estar assentado justamente nessa divisão entre economia doméstica e pública. Com os anos 70 a coisa muda um pouco de figura. Hoje em dia não é incomum você, sei lá, encontrar algum cara que seja dono de casa, vamos dizer assim, a mulher saia mais, ou os dois saiam para trabalhar, enfim. Porém, aquele que tiver mais contato com o mundo, aquele que for mais, digamos assim, provedor, aquele que for mais. Que menos ter conexão com esses afazeres domésticos, via de regra, ele vai acabar desempenhando o papel de opressão. Vai acabar desempenhando aquele papel masculino, historicamente falando. Só a título de exemplo, imagine a seguinte situação, que sei lá, vamos inverter aqui os papéis agora, vamos botar a mulher que sai para trabalhar, o cara que é dono de casa. Quando a mulher chegar, ela vai querer ver o almoço pronto, ela vai, e consequentemente, esse cara, ele vai querer ouvir dela que a comida estava boa. Historicamente foi isso que aconteceu com a mulher, né? A preocupação dela era a comida tá boa, e o cara só queria chegar em casa e ver o almoço pronto. Se não tivesse, aí dela, se não tivesse pronto. Então vejam que
Ah, por que eu estou falando isso? O problema aqui, que está ligado ao patriarcado, é justamente essa divisão entre economia doméstica e pública que vai gerar essas variações nos indivíduos. E a possibilidade de superar isso é apenas via um processo revolucionário. Caso contrário, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, porque você vai ter também a manutenção da propriedade privada, relações de exploração, enfim. Atualmente, eu falei um pouco de todo um imaginário que se construiu em torno da mulher. Atualmente, esse imaginário tem sido um pouco sofisticado, estão tentando sofisticar esse imaginário. Com a famosa lógica Red Pill, você tem influenciadores católicos, por exemplo, não necessariamente católicos, mas pelo que eu vejo, boa parte são católicos. Não que não tenha isso outras denominações, mas a ideia é a seguinte: você defende que o feminismo ele começou a oprimir homens. A ideia é essa: o feminismo teria contribuído para a opressão dos homens, teria contribuído para até uma espécie de desigualdade entre homens e mulheres. Os homens estariam agora numa crise porque eles não seriam capazes de expressar sua natureza, que seria a de ser provedor, de dominar. Essa é a ideia central. Então, é um tipo de discurso que tem acontecido e, basicamente, quer reforçar estereótipos bem antigos, bem passados. Só que sob uma nova via, né? Essa nova via é a ideia de autonomia do homem, do indivíduo ser capaz de repreender totalmente as emoções, ele ser autossuficiente e, ao mesmo tempo, e isso não pode ser negado, manipulador. Porque esse tipo de discurso é para formar homens manipuladores. Como não dizer isso a partir do momento em que você exige do cara uma postura baseada na ideia de que ele deve ser ele deve ser ao mesmo tempo a manifestação do grande porto seguro da mulher, ou seja, ele consegue fazê-la com que ela fique dentro ali das suas expectativas. Então ele vai mostrar para a mulher que ele é o melhor homem do mundo e tudo mais, só que ele vai mostrar isso ao mesmo tempo esperando que ela seja submissa. E o resultado disso, acho que você já sabe, são situações de violência psicológica, violência física. Inclusive, um dos caras desse novo discurso foi preso recentemente. Não lembro agora se ele foi solto. Foi até gravado, né? Houve uma filmagem, não uma filmagem exata do que ele faz, mas, enfim. Então, é uma nova forma de aparecimento disso. E é o que a gente tem visto recentemente no Brasil. Não que necessariamente essas violências estejam ligadas a esse tipo de discurso, mas que tanto esse discurso quanto as violências estão ligadas a esse contexto histórico de opressão da mulher, a esse contexto histórico de dominação do homem sobre a mulher, que está assentado na propriedade privada, na exploração do ser humano por outro ser humano. É isso. Espero não ter falado muito e ter tomado muito tempo. Não, foi perfeito. Eu vou dar certo. Pode falar, Bruna. Eu só ia agradecer a participação do Arthur, né? Falar que é importante, né? Por que que nós fizemos uma live, né? Em que foi iniciada justamente por um, por um homem.
Por quê? Nós precisamos, dentre as questões de prevenção do feminicídio, trabalhar as masculinidades. E nós precisamos que os homens, eles, não, de forma alguma, foi perfeita a sua fala. Nós precisamos que os homens estudem, né, sobre essas questões, que façam críticas e que revolucionem em suas teorias sociais sobre as questões de gênero. Então, foi muito importante sua participação. Agradeço bastante. Vou passar a palavra agora para a Bruna. Importante que eu não falei desde o começo, nós fazemos partes, né? Fazemos parte, desculpa, da equipe de tutoria da UERJ, né? Somos alunos, somos professores e muito obrigada, Arthur, pela sua contribuição, porque nós, né, iniciamos a fala justamente, né, com um homem, né, e trabalhando a sua masculinidade, trazendo aqui a origem da exploração da mulher, né, com a formação da propriedade privada. E vamos passar a palavra agora para a Bruna. A Bruna vai falar um pouco das questões da falta, né, de uma estrutura nas instituições de ensino. Por quê? Nós temos um número muito grande de mulheres que agora acessam, né, podem acessar as instituições de ensino. Elas são professoras, elas são servidoras públicas e elas não têm um amparo, né, nas instituições que tratem dessas questões relacionadas à violência de gênero. Então, com a palavra, Bruna, por favor. Olá, me chamo Bruna, aluna de filosofia da UERJ. Eu faço parte também do projeto de tutoria da UERJ como colaboradora e eu decidi participar também desse debate, né, desse assunto que a gente está trazendo sobre feminicídio, justiça e políticas de assistência, por fazer parte também de um movimento de mulheres. E aí senti assim que eu poderia trazer, né, experiências como estudante e atuando também no movimento de mulheres. E bom, o Arthur ele trouxe umas coisas aqui, conforme ele foi falando, eu fui até anotando algumas coisas e dá para pegar assim esse gancho. Vou começar a falar disso e no final vou falar sobre mecanismos de enfrentamento, né, dentro da UERJ, ou das universidades. Eu tenho mais experiência na UERJ, né, mas enfim. É isso que o Arthur iniciou falando, né, que a gente está vivendo essa onda de conservadorismo, a gente vê muitos discursos misóginos, não só na internet, como essas pessoas, elas não ficam só na internet, né? Elas vão praticar essa violência, de fato, como o Arthur mencionou mesmo, que tem um criador de conteúdo que ele foi preso recentemente, né? Então a gente vê que esse discurso não fica só na internet, né? Essas pessoas que ficam fazendo esses discursos, que ficam falando coisas violentas, né? Sobre mulheres, eles não vão ficar ali só no discurso. E sobre os dados domésticos, é muito interessante, porque, assim, o lugar mais perigoso para a mulher é dentro de casa, né? As mulheres sofrem mais violência por pessoas conhecidas, por parceiros, né? Relacionamentos íntimos. E no Brasil a gente tem altas taxas de violência doméstica. Geralmente são agressores conhecidos. Dá para me ouvir direito, né? Tá dando para me ouvir. Tá, perfeito. E com isso também, o que a gente discute muito no movimento das mulheres, né, que eu faço parte, é sobre a dupla jornada de trabalho, né? Sobre a dupla e tripla jornada de trabalho da mulher. Ou seja, o trabalho doméstico, na maioria das casas, assim, é, tem, tem dados, né, de que as mulheres chefiam a maioria das casas no Brasil.
Então, muitas vezes as mulheres trabalham fora de casa, trabalham dentro de casa também, né? Porque o trabalho doméstico é um trabalho que não é remunerado, mas esse trabalho, ele tem uma remuneração para a sociedade, né? Porque é um trabalho, de fato, né? Um trabalho de criação, de educação, isso é um trabalho. Tanto que na educação infantil e geralmente a maioria também são mulheres, né? São professoras mulheres. Então, assim, a maior parte desse trabalho de cuidado também fica para mulheres. Da continuidade realmente assim, da criação, né? De colocar pessoas no mundo. Então, as mulheres ficam também sobrecarregadas, né? Com esse trabalho doméstico e com essa dupla, tripla jornada de trabalho. E tem até uma discussão sobre se esse trabalho doméstico deveria ser remunerado ou não. Eu acho que não cabe aqui agora essa discussão, mas enfim. E com isso, as mulheres negras são as que mais sofrem feminicídio no Brasil, né? São a maioria das vítimas de violência letal. E aí eu separei aqui também os locais com mais violência no estado do Rio. Em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia tiveram os maiores registros de violência no estado do Rio. Trouxe alguns dados também. A cada 6 horas ocorre um feminicídio. Em 2024, a gente atingiu recorde, resultando em média de aproximadamente 4 feminicídios por dia. Isso equivale a um crime a cada 6 horas. E eu vi que as mulheres negras, elas, em 2023, se eu não me engano, tipo, teve o dobro de feminicídio comparado com mulheres brancas. E é isso. E a maioria acontece dentro do contexto doméstico, né? Dentro de casa, as mulheres sofrem mais violência e a maioria por parceiros ou conhecidos ou ex-namorados ou, enfim, geralmente alguém, alguma pessoa próxima, né? Em 2025, já contabilizamos mais de 1.180 feminicídios registrados, segundo dados do Ministério das Mulheres. O estado do Rio de Janeiro registrou 107 feminicídios em 2024. E é isso. Mais de 60% das vítimas foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. E sempre, geralmente assim, em contexto familiar, dentro de casa, enfim. Aí eu separei aqui as fontes, né? Eu peguei do Jornal Verdade, estudos e relatórios de organizações da ONU, Mapa Nacional da Violência de Gênero, Observatório da Mulher contra a Violência, são registros assim, baseados em ocorrências policiais, enfim. Uma coisa que me chamou a atenção recentemente foi, a gente teve o caso de Cefete, né? Teve o da moça lá que foi atropelada também. E eu vi até como que as notícias, elas são veiculadas, né? Quando você coloca a mulher, assim, no centro da notícia, você meio que esconde o homem, né? Quando você começa a notícia com mulher, isso, mulher é morta, mulher é não sei o quê, parece que não tem um responsável, né? Enfim. E eu procurei também casas para as mulheres, né? Eu vou falar sobre a casa de referência A Mulher, Almerina Gama, que é onde eu atuo. Eu vi também sobre a Casa Viva Mulher Cora Coralina, e uma casa que tem restrição, né, para as mulheres não correrem risco de vida, e que é um lugar onde as mulheres que estão correndo algum risco podem ir. Eu não achei muitas informações por ser restrito, mas achei interessante mencionar aqui. E eu, como eu disse, eu faço parte, né, do movimento de mulheres. A gente atua também no enfrentamento à violência de gênero, né? E a Casa de Referência Mulher Almerina Gama tem, se a mulher precisar de um lugar para levar a criança, né? Se a mulher estiver correndo algum risco de vida e não puder levar o filho, enfim, se tiver essa preocupação, nós temos essa casa de referência que fica no centro do Rio e fica na Rua da Carioca.
que eu vejo que, às vezes, fica essa coisa também, né, muitas vezes a mulher tem filho e aí fica com receio de sair de casa e deixar a criança, enfim. E agora eu vou falar sobre esses, esses mecanismos de enfrentamento na universidade, né? Que a gente pode fazer. Ontem eu estava conversando com a Aline, e assim, dentro da UERJ, a gente realmente não tem, não tem muitos mecanismos assim para combater, né? A gente tem a ouvidoria da UERJ, que você pode ir lá registrar, né, e tal, mas assim, não, o ideal mesmo Aline, você tá aí? O ideal mesmo é denunciar na delegacia, né? Se você está sofrendo algum tipo de violência, seja lá qual for, né? Se você sentir algum risco. E assim, eu cheguei aí na ouvidoria da UERJ e eu conversei lá. E no dia que eu fui, o que falaram muito é que a maioria das mulheres, no caso as estudantes, né? Tem as funcionárias também, porque as funcionárias também sofrem. Mas que a maioria das mulheres que chegam para denunciar, elas chegam num contexto em que elas não aguentam mais, né? Aquilo ali que elas estão vivenciando já ultrapassou, né? Já a mulher não aguenta mais viver aquilo, aí sim ela vai denunciar. Então, assim, o que a gente quer também é encorajar, né? A denunciar. Porque eu acho que o que muitas vezes acontece também é que a mulher fica com receio, né? De denunciar. Então, assim, acho que a gente, né? Que a gente quer encorajar aqui é não, a mulher, principalmente, não ter nenhum receio de denunciar, perceber alguma coisa estranha, denuncia, se tiver, preferencialmente, né, se tiver alguma amiga, algum parente, para poder levar junto, para poder ir diretamente para a delegacia, lá a pessoa vai poder te encaminhar, né, vai poder identificar melhor, né, porque nesse lugar as pessoas têm uma preparação, vão saber exatamente onde enquadrar aquele tipo de violência, né, que você está passando, porque eu acho que as mulheres elas chegam assim muito desorientadas assim psicologicamente e aí essas pessoas vão estar mais preparadas, né, para poder te orientar. E se puder levar, né, alguém para apoiar, seria interessante, assim, se, quanto mais material a pessoa puder levar, né, na medida do possível, é interessante. Na UERJ, a gente tem também o apoio psicológico, né, para atendimento no 10º andar, mas, assim, não funciona sempre. Aí eu não sei como que fica a questão de funcionamento lá. O que eu fui foi realmente na ouvidoria. E quando você quer denunciar alguma coisa interna da UERJ, né? Eles vão. Você vai ser encaminhado para o site da ouvidoria, onde você pode registrar sua manifestação no, no site. Entra no site do Gov. Posso até deixar disponível depois. Mas, assim, o ideal realmente é ir na delegacia, porque a faculdade, a universidade, no geral, não vai ter, assim, não desvalorizando, né? Mas não vai ter assim, muitos mecanismos, né? E aí, deixa eu ver aqui, a Aline tinha até me falado de. Cadê? Eu anotei aqui em algum lugar. Em caso também de violência doméstica, né? Tem como a mulher ligar para o 180, né? Que é a Central de Atendimento à Mulher, para denúncia de orientação. E tem o aplicativo da Polícia Civil, né? App Rede Mulher. Lá você pode até registrar uma medida protetiva em caso também de violência, perseguição. Provavelmente na delegacia a pessoa que te atender vai te oferecer, né, medida protetiva. E, enfim, eu acho que é um mecanismo assim de enfrentamento, né, fundamental. E, bom, é isso. O que eu queria falar também é que recentemente o movimento de mulheres, Olga, nós umas companheiras, né, não fui eu, espalharam urnas de ouvidoria nos prédios da UF. Eu não sei se seria interessante fazer isso na UERJ como um incentivo a denunciar, né? Porque eu acho que o que a gente quer, de fato, aqui é incentivar, né, realmente o enfrentamento à violência. E esse movimento de mulheres é um movimento marxista feminista.
Então, a gente também acredita na teoria ligada à prática, né? Então, é isso. Encerro por aqui. Acho que eu falei tudo que eu precisava. Obrigada, Bruna. Excelente explanação, né? Sobre a atual configuração, por exemplo, não é um problema estrutural apenas da UERJ, é das instituições de ensino em geral, né? É, instituições, tanto públicas quanto privadas, por exemplo, elas não têm um atendimento qualificado para esse tipo de violência de gênero. Nem nas universidades estaduais, nem nas particulares e nem nas federais, né? Então, a gente conta apenas com a comunicação, a ouvidoria. Então, por isso que você falou que é importante sempre registrar em órgãos oficiais que tratam da violência contra a mulher. Não necessariamente ou especificamente sobre violência doméstica, né? Qualquer tipo de violência. Por exemplo, é, o Arthur, ele mencionou, né, essa questão dos atuais red pills, né? Que são homens que não querem discutir a questão da masculinidade, tipo, uma forma de retrocesso que é estimulada, né? Por essa virtualização da vida, né? O uso de redes sociais não é um modo de exercício de prática dialética da discussão. Se criam-se grupos extremamente misóginos, dentro de grupos que deveriam ser dialógicos, como, por exemplo, Discord, né? Que são grupos de discussão, e se cria grupos em que se, né, trata da questão das mulheres como se as mulheres fossem ainda aquelas, né, figuras humanas da época medieval, por exemplo, né? As mulheres precisam ser dominadas. Imagina, né? Então, o que vocês dois falaram é muito importante, é muito pertinente, né? E deixar muito claro que o não é só o Brasil que tem dificuldades de colocar estruturas contra a violência de gênero, embora seja um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública que afeta tanto professoras, quanto alunas, quanto seguidoras da UERJ, né? É um problema que é generalizado porque é um problema, né, causado por estruturas sociais. Então, o que acontece? Vou falar um pouco aqui. Eu preparei algumas coisas para falar. É, Vocês falaram, o Arthur ele fez um excelente aqui, né, panorama histórico de onde, né, mais ou menos nós temos contextualizar essa questão da submissão, da exploração da mulher ligada, né, à propriedade privada, né, a questão do controle do corpo, da sexualidade, né? A Bruna já veio falando sobre questões bastante atuais em relação a nós não temos, né, meios eficazes ainda de proteção em relação às, né, possíveis vítimas e aos supostos agressores. Então, eu vou fazer aqui uma fala de um panorama sobre questões que vão elucidar a prevenção da violência, que vão ajudar no acolhimento e mitigação quando há violência e na resolução de como a gente pode trabalhar dentro de todas as instituições, incluindo as instituições de ensino. O app que a Bruna falou é o Rede Mulher, né? É um aplicativo no qual, por exemplo, você está em qualquer lugar
em qualquer lugar mesmo. Você baixa esse aplicativo, você se registra nele, né? E se você tiver, por exemplo, dentro de um campus universitário e você estiver sofrendo algum tipo de violência de gênero, você já faz uma comunicação, né? Pode abrir uma investigação pela Polícia Civil, mas a primeira polícia que é chamada é, e deveria ser, a Patrulha Maria da Penha, que é a polícia militar voltada para questões de gênero, tá? Então, o App Rede Mulher, ele é muito voltado para isso. Se você tiver alguma medida protetiva, por exemplo, e estiver sofrendo, ainda assim, a perseguição, né, do assediador ou daquele que já cometeu, né, o delito contra a mulher, você pode acionar esse app. E não é só isso, nós temos outros canais, por exemplo, nós temos a ouvidoria também do Ministério Público, porque o tempo passou tão rápido, mas esse ano nós tivemos o lançamento de um protocolo chamado Não é Não. E esse protocolo, ele foi lançado com o apoio do Ministério Público. Então, Não é Não, por exemplo, ele é um protocolo, na verdade, tem uma legislação federal, vocês podem pesquisar depois, que é uma legislação de proteção às mulheres que são vitimizadas ou vulnerabilizadas. Eu não gosto de usar a expressão mulher vítima, porque nós não somos vítimas. Nós somos, né, seres humanos completos e conscientes, mas vivemos numa sociedade estruturalmente patriarcal. Então, quando nós somos vulnerabilizadas, né, pela questão de gênero, né, nós precisamos acionar realmente as instituições públicas responsáveis pela violência contra a mulher. Então, por exemplo, vamos falar um pouco, né, de o que eu chamaria de 3 níveis que são considerados importantíssimos na questão da prevenção de um feminicídio, né? Primeiro, a questão educacional. É preciso que a gente pressione as universidades para tratar, né, dessa questão, seja por inovação de ementa, seja por seminários, nós temos o direito de exigir das universidades que falem e que tratem dessa situação estrutural, porque elas são obrigadas, enquanto instituição, a tratar, sim, dessa questão, né? Em segundo lugar, quando acontece já a violência, a proteção através desses órgãos, né? Quando nós falamos da questão da ouvidoria das instituições de ensino, não só da UERJ, mas das outras instituições, eles vão gerar um número de protocolo. Mas, é como a Bruna falou, quanto mais documentação você tiver a seu favor, não tenha medo assim, de denunciar, né? É complicado às vezes, porque a pessoa vitimizada, a mulher no caso, é, ela às vezes, né, ela está em estado de trauma. Então, por isso que a Bruna falou que é importante ter uma pessoa de confiança, uma pessoa que possa acompanhá-la, para conversar com ela antes, para quando ela chegar numa delegacia da mulher, ela já ir já com né, a descrição dos fatos de uma maneira mais, é, digamos assim, trabalhada, né? Dizer, porque assim, confiar na memória já é uma coisa complicada. Então, você precisa, né, falar de alguns pontos. Na delegacia, assim, você precisa falar de pontos, né, que são cruciais. Hora do fato, né, como aconteceu, onde aconteceu,
né? Qual a situação que você estava, por exemplo, com o protocolo Não é Não, que foi lançado em parceria com o Ministério Público, os estabelecimentos comerciais e qualquer pessoa que realize evento em qualquer lugar. E quando eu digo qualquer lugar, tanto instituição privada quanto instituição pública. Mas vamos falar, por exemplo, de um bar, né? Onde as mulheres bebem, os homens bebem, é um lugar para diversão e tal, e as mulheres têm que estar sempre com alerta, né, ligado ali, né? O bar, ele pode ser responsabilizado a partir do momento que ele vê uma mulher, né? Ela já está, digamos assim, em estado vulnerabilizado e chega um sujeito e aborda assediando. Aquele bar, ele tem a obrigação de cessar aquela violência, por exemplo. Pelo protocolo Não é Não. E aí, ele é necessário que, no mínimo, né, deveria haver um treinamento, principalmente dos homens, né, porque assim, também existe uma divisão de classe que é estrutural, né? Na maioria dos bares, quem atende são garçons homens, né? É uma, né, questão, assim, de visão, né? Porque é um trabalho que é complicado, existe ali um sexismo, né? As mulheres sofrem muito assédio, né? Trabalhando como em bares e tal, mas o bar tem a obrigação de cessar aquela violência. E se, por exemplo, aquela mulher tiver estado um estado vulnerabilizado, tiver um assediador, por exemplo, o bar é obrigado, até porque ele tem que ter câmera, ele deveria ter um trabalhador treinado para acessar aquela violência. Então, nós estamos falando aí de uma responsabilização rápida. Que aquele assediador, ele pode, por exemplo, estar ali pensando, né, em cometer um delito efetivamente de natureza, né, sexual. Então, os bares, eles são obrigados, sim, são responsáveis, sim, em evitar, né, essa vulnerabilização. Mas não são só os bares, não. Estou falando de bar porque é o exemplo mais corriqueiro, né? Em que existe assim, muitas. Onde é que são, né? Onde é que ocorrem violências, né? De fato, né? Em lugares em que há públicos, né? Eventos, grandes eventos, todos eles são responsáveis ali pela proteção daquela mulher em estado de vulnerabilidade. Eu estou falando em estado de vulnerabilidade porque ela está vulnerável naquele momento. Então, outro terceiro aspecto, a responsabilização firme dos supostos agressores antes do cometimento de violências maiores. Então, por exemplo, o que acontece? Esse tipo de violência é naturalizada, né? É comum falar e às vezes a mulher sofreu, por isso que ela precisa de uma pessoa de confiança para chegar numa delegacia da mulher. Porque existe um instituto que nós chamamos de revitimização, que é quando a mulher chega sozinha a uma delegacia, ela vai sofrer ali um processo, né, inquisitorial, vão se repetir as perguntas, né, para saber exatamente tal. Então, quando ela está com a pessoa, ela se sente mais segura. Pessoa de confiança, pode ser uma amiga, alguém que represente um movimento de mulheres, que faça o acolhimento dela antes dela ir para aquela delegacia. Porque às vezes ela pode ser encaminhada, né, para evitar o feminicídio, ela pode ser encaminhada tanto para um abrigo, tanto para fazer um exame de corpo de delito, para saber, né, se houve alguma violência física, justamente para ali você produzir os pressupostos necessários
para uma medida protetiva, né? Então, a primeira coisa que deveria acontecer para evitar os feminicídios são políticas de educação dentro da... A escola é mais complicada, né? Porque nós vimos que há alguns impedimentos, mas as universidades, elas devem evoluir para justamente educar tanto homens, as mulheres quanto seus deveres e direitos, e os homens também quanto seus direitos e deveres em relação, né, às questões de gênero, para começar, né? Poderia haver uma reforma, né, principalmente assim, na graduação, incluindo elementos que falem sobre essa questão. Essa questão não pode mais ser tabu, né, nas instituições. Então, trabalhar essa masculinidade para que o homem entenda, né, o que nós chamamos de o poder do macho, né, o poder de subjugação do macho. Porque, por exemplo, uma violência sexual é, nós estamos falando de um poder da masculinidade, né? Então, tem homens que dentro da universidade, mesmo frequentando a pós-graduação, ele não vai abrir mão de um poder. Ele não vai abrir mão, né, de exercer, digamos assim, uma certa opressão de gênero por estar frequentando uma universidade. Não é uma coisa que vai ocorrer de forma espontânea. É uma coisa que precisa ser, né, debatida dentro da universidade e, segundo, acontecer essa prevenção dentro da universidade para evitar a violência. Então, são dois pontos que são importantes antes da culminação da violência, né? Dentro das universidades e de outras instituições. Bom, a Bruna já falou que quando, né, ocorre a violência, você tem algumas faculdades de psicologia, na UERJ tem, mas ela pode dar um apoio imediato. Eu já soube de um caso de uma, né, pessoa que sofreu uma violência, e aí tinha lá o centro de apoio psicológico, e ela foi lá e ela foi ouvida provavelmente por alguém, por uma psicóloga, uma psicanalista, por exemplo, mas é exceção. E nós não podemos contar com exceção. Política pública não deveria ser exceção, não é favor. As universidades, né, elas têm a obrigação, sim, de manter essas estruturas. Quando a mulher já sofre violência, então a Bruna já citou que nós temos centros de referência, nós temos a ouvidoria do Ministério Público. Tudo isso você pode registrar antes de levar a ouvidoria da universidade. Quando você vai lá dizendo que você já tem uma medida protetiva, é muito mais fácil que a ouvidoria da universidade tome alguma providência. A verdade, né, é que as instituições de ensino, elas são movidas por instituições que são consideradas instituições oficiais. Então, é isso que acontece. É, nós temos, né, já foi falado aqui, a Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma lei que não é. As pessoas pensam assim, pô, a Lei Maria da Penha é uma lei extremamente punitiva. Não é. A Lei Maria da Penha, ela oferece uma proteção à vítima, mas antes ela vai oferecendo ali né, uma discussão sobre a questão, né, de se evitar. A medida protetiva é o quê? Uma forma de se evitar um feminicídio também. Porque você consegue, por exemplo, dizer para aquele, né, agressor que ele não pode se aproximar de você.
Isso não é punitivismo. Isso é política pública de prevenção. Então, por todas as críticas da Maria da Penha, ela é uma política de prevenção. Agora, se o suposto agressor insiste na violência, então ele que se responsabilize, né, pelo ato que ele cometeu. E aí ele vai ser processado, né, e vai sofrer uma pena de acordo com o grau de violência que ele cometeu. É... Dentre outras questões, já falei do protocolo não é não, que é importantíssimo, né? O fortalecimento das nossas redes, é... a lei. Então, aí o que aconteceu? O feminicídio não diminuiu, obviamente, porque nós não temos políticas de educação. Então, as taxas de feminicídio continuam altas, e então surgiu a lei de feminicídio. Essa sim é uma lei dura, porque você provocou, né, a morte de uma pessoa por uma questão de domínio de poder. E foi o caso que aconteceu no Cefet. Por exemplo, né? Né? Então, assim, e eu vou falar uma coisa importante para vocês. É muito importante ter o Arthur aqui presente, porque o machismo, ele ataca, ele mata e ele fere mulheres. Mas o machismo, ele também, ele causa uma opressão e um nível hierárquico menor, mas né, pressiona o homem a manter a masculinidade. A masculinidade é uma construção também que é frágil. É por isso que o homem, né, ele fica nesse embate, né? Às vezes ele tem um embate, mas ele comete porque ele tem poder e é legitimado socialmente. Bom, recentemente, eu vou citar só um caso concreto para vocês. Nós tivemos uma situação muito séria, né? Que ela mescla fato concreto vivenciado na vida real com os crimes virtuais. Inclusive, saiu agora a cartilha de delitos contra mulheres em ambiente virtual, como, por exemplo, pornografia de vingança, que é geralmente, né, que acontece geralmente em casa, quando você tem a confiança. Já aconteceu casos de mulheres que tinham cumprido 10 anos e sofreram pornografia de vingança. Que pornografia de vingança? Quando o ex-companheiro ele publica fotos não consentidas, né, de foro íntimo em lugares públicos, né, por uma questão de vingança. Olha só. Então, a masculinidade ela vem com um comportamento que vem assim, é um comportamento que fica ali reprimido, contido, e em algum momento ele sai com toda a sua violência expressa. Acontecia assédios em casas de forró por homens que se utilizavam do forró, né? Forró, um ambiente cultural, né? Cultura popular, etc, etc e tal. Mas ali foi descoberto, né, que alguns homens se utilizavam desses ambientes para poder conquistar a confiança das mulheres. E aí o que acontece? Eles, após a conquista da confiança dessas mulheres, né, eles tinham uma relação, rápida ou não, e aí eles publicavam fotos dessas mulheres em um grupo de Telegram. E um agravante. Tem um agravante aí. As fotos você pagava. Quando você publica uma foto não consentida, já é um delito. Quando você publica essa mesma foto
e a cobrança de um valor por essa foto não consentida é um crime mais grave ainda. E eles estavam ali impunes há muitos anos já, e as pessoas não sabiam. Eu posso falar sobre isso, porque isso foi noticiado, saiu no jornal e tal, fez, né, o maior, digamos assim, é, abalou um pouco as estruturas, né, de um ambiente cultural onde as mulheres deveriam se sentir livres. E aí surgiram movimentos de proteção das mulheres, né, de acolhimento. Forró Sem Assédio, Rede Fulô, que é uma rede também de acolhimento de mulheres que sofrem essa violência no ambiente forró, onde elas deveriam, né? A dança é para você desbloquear o corpo, é para você, né, vivenciar uma experiência bonita. E aí você tem que ficar com o alerta ligado por você, né, não sofrer uma violência de gênero. Bom, eles estão sob investigação. E alguns já foram, digamos assim, expostos, porque eram figuras públicas, né? Tá lá no jornal, eu não vou citar aqui, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Para vocês verem que não é só uma visão pessimista causada por uma questão estrutural de opressão de mulheres, né? Assim, é porque as leis, elas são mais lentas do que as nossas vivências práticas, né? A praxis, tanto a praxis quanto as questões da oralidade dos costumes, elas são mais rápidas que as leis. As leis demoram, né? São demoradas. Mas elas vão sendo criadas de acordo com as demandas sociais. E aí, é, elas são. Mas também a gente não pode criar uma grande ilusão, porque as mulheres, elas precisam se tornar hoje produtivas, né? Como o Arthur falou, antigamente não fazia só a extração da mais-valia para as domésticas. Hoje em dia as mulheres estão saindo de casa para trabalhar. Então, a violência doméstica adoece a mulher. Então, as leis precisam proteger essas mulheres que são trabalhadoras. A verdade é essa. Não é uma questão assim de as mulheres precisam de proteção porque são vítimas. Não. As mulheres precisam de proteção porque hoje elas trabalham fora e elas produzem. E se elas adoecem por causa de uma violência doméstica ou violências de outra natureza, elas, né, vão pedir licença do trabalho. Então, por um lado, a nossa dependência econômica, independência econômica é importante, mas por outro lado também é preciso que a gente saiba procurar as instituições, porque somos trabalhadores, né? Para finalizar, como nós sabemos, os dados no Brasil são muito alarmantes, mesmo com a lei de feminicídio, ou seja, o poder da masculinidade, né, ainda muito alto. É, e o que eu posso falar mais, né? O app que a Bruna falou da Rede Mulher é bem importante, porque registra ali, né, medidas. Não precisa nem ter medida, precisa assim, você está passando por uma violência comunicar. Olha, eu estou aqui num lugar e não estou conseguindo afastar aqui um suposto agressor. Ele tá me perseguindo, eu não estou conseguindo ajuda, auxílio, né? É, E é sempre importante, eu acho que toda universidade deveria ter pelo menos um movimento de mulheres, um ponto de acolhimento, um ponto de diálogo, já que enquanto as instituições de ensino elas não têm digamos assim, um lugar de acolhimento, uma estrutura, né? Mas, por exemplo, fora das instituições de ensino, a gente busca essas medidas de acolhimento. Existe, por exemplo, uma instituição chamada Sala Lilás,
que acolhe, vocês podem buscar na internet, tem vários pontos de apoio, que é justamente ali, tem psicóloga, tem assistente social, que vai conversar com essa mulher, vai apoiá-la e também ela pode encaminhar essa mulher, ela vai descrever ali qual o tipo de violência ela sofreu, e aí essa sala de Lilás, ela é feita para isso, né? Ela vai passar só por mulheres ali, né? Preparadas para atender as mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Enquanto o processo revolucionário não acontece, as mulheres, né, é, já foram para a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, as mulheres também lutaram, né? Então, mas as mulheres sempre acabam esquecidas. É uma coisa assim que é incrível, né? Se a gente for contabilizar o número de mulheres que foram para a guerra, né? E que exerceram as mesmas funções, né? De defesa dos homens, a gente tem uma história aí que não é contada, né? Então, é isso. Então, nós temos essas, né? A prevenção, alerta, sempre o alerta. Quando começa a sofrer já algum tipo de violência, seja ela, olha, nós temos violência psicológica, violência patrimonial, que é quando o companheiro, né, começa a controlar a vida econômica daquela mulher, mesmo ela trabalhando, já é um sinal de alerta, por exemplo. Então, eu sou a favor de que as mulheres, né, elas se preparem, tanto psicologicamente, procurem as redes de apoio. É, eu, por exemplo, eu gosto de praticar, né, luta mesmo, né? Eu ainda não sou, nunca disputei, mas acho importante você trabalhar uma luta, por exemplo, como defesa. Mas cada mulher tem, né, o seu ponto ali de como é que ela vai, né, agir, porque a luta, ela não te ensina a praticar violência. A luta, ela te ensina como evitar essa violência. Primeiro, você vai prevenindo. Você está no canto de uma calçada. Do outro lado tem um cara se aproximando. Você vai desviando, né? Você pede por socorro. Vai para um poste iluminado. Então, eu acho um ponto importante. Mas não deveria partir só de mim como um caso concreto. A Aline pratica, né, um tipo de luta ali, né? Isso deveria ser uma coisa que, por exemplo, um grupo de acolhimento de mulheres poderia fazer, como já aconteceu. Já participei de um grupo de luta que era só para mulheres e LGBT, por exemplo, né? Para você saber se esquivar e, se for necessário, você lutar, né? Então, a violência não parte de você, a violência parte do outro, né? Do poder do macho, poder do homem, enfim, como se queira definir, né? A gente não pode escolher muitas palavras, macho, homem, numa situação em que as mulheres são mortas, né? A gente não pode falar sobre oratória, a gente tem que falar de forma literal com precisão cirúrgica, né? Porque, afinal de contas, é a vida das mulheres que está em jogo. Então, seria mais ou menos isso que nós gostaríamos de falar. Se vocês quiserem fazer algum comentário antes de encerrarmos, estamos em cima da hora, mas eu vou aqui silenciar meu microfone e vocês podem comentar. Eu só queria falar uma coisa, só um dado, né, alarmante também, que é que o Brasil continua batendo recordes também, né, em casos de violência contra mulheres trans.
E eu queria falar também sobre, eu acho interessante falar como que as ocupações do movimento alvo, como que se iniciou nesse processo, essas casas de referência, de ocupações, e foi com feminicídio. Foi com feminicídio, se eu não me engano, em Brasília. E aí ocuparam lá uma parte do prédio e era para ser uma ocupação, não era para ser uma casa de referência, né? E com essa ocupação, mulheres começaram a chegar lá de forma voluntária pedindo ajuda. E foi assim que se iniciou essas ocupações no Brasil todo. E eu queria também trazer aquela frase da Simone de Beauvoir, né, que basta uma crise política, econômica, religiosa, social para que os nossos direitos sejam atacados. Então, para falar que a nossa luta é contínua, né? Que realmente, como a Aline falou, a gente tem que ir atrás, né? A gente tem que cobrar e tal, porque os nossos direitos, assim, eles não são conquistados e eles ficam lá. Pronto. Não é assim, né? A gente tem que estar sempre reforçando, e como a gente falou aqui, né? Para denunciar, que é importante que as denúncias existam, né? Para que estejam registradas, para que a gente consiga enfrentar, né? De fato. É isso que eu queria falar. E também agradecendo esse espaço aqui da tutoria, como a Aline falou também, que a gente iniciou a tutoria ano passado ou esse ano? Agora, não, esse ano. Foi esse ano. Enfim, saudar esse espaço e agradecer pela presença de vocês hoje. Também gostaria de agradecer a presença de vocês e gostaria de falar uma coisa muito importante. A luta das mulheres trans também é uma questão de classe. Por quê? As mulheres trans, elas ficam à marginalidade da sociedade e elas não conseguem, né, postos de trabalho. Então, o índice de mulheres trans assassinadas é também em lugares que são os lugares mais pobres, né? Então, eu considero que a luta das mulheres trans também perpassa, né, pela questão de classe, né? É, porque além da questão, né, dos enfrentamentos que nós passamos, como eu falei, né, essas mulheres têm menos acesso ainda a instituições. Então, também é uma questão assim ligada, né, questão econômica, né? E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu no momento acho que é o suficiente. É, porque assim, tem duas juristas feministas que falam de duas coisas que são importantes. As nossas políticas de consentimento são muito precárias. Às vezes a gente consente por opressão, né? Por, por exemplo, é, essa jurista é a Carolina McKinnon, ela é norte-americana e ela fala o seguinte, que para os homens, né, praticamente não existe assim a questão do consentimento, né? Consentimento, a decisão difícil, né? Geralmente parte da mulher. E a outra jurista que eu queria falar é a Nancy Fraser. Nancy Fraser é uma jurista marxista e ela fala que nós vivemos em uma época neoliberal e para as mulheres existe não só para as mulheres, né? Mulheres e homens, mas é que a gente mais as mulheres, ela fala assim, de um capitalismo administrativo. O que é isso? Nós sabemos que a burocracia ela não tem uma irracionalidade. A burocracia inclusive, né, tratada pelo Maurício Trachtenberg como, por exemplo, um fenômeno internacional, né? A burocracia ela tem uma lógica de emperrar direito. E o direito é sempre uma luta. Então, quem tem interesse em lutar
e criar leis protetivas, deveria ser homens e mulheres, né? Para que os homens não sejam, cometam feminicídios, porque a perda, né, da liberdade, quando o homem pratica um feminicídio, é, também não é uma coisa interessante. É, mas ele também praticou um- uma coisa que não tem reversão, né? A morte, ela não tem reversão, né? Ele vai ficar preso durante anos, vai perder a liberdade, vai sofrer, né, dentro daquele sistema penitenciário. Então, seria interessante, justamente, como nós já mencionamos, a prevenção através de, começando com políticas educacionais, porque o feminicídio não traz benefícios para é, em nenhum setor da sociedade. Então, queria agradecer o espaço também, queria agradecer o projeto da tutoria, e acho que podemos finalizar.